Boa tarde a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Dia 10 de setembro, às 11h36, ouviremos a senhora Gabriela Cristina Lopes, correto? Hoje, reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito número 1 de 2025, constituída por meio da portaria número 13, de 8 de abril de 2025, tendo em vista o disposto previsto no artigo 3º da Lei Federal 1579, de 18 de março de 52, e de acordo com as prescrições estabelecidas no artigo 202 e seguinte do Código de Processo Penal. Destaco a presidência da comissão, o vereador Kennedy Rafael Dutra Fernandes, vice-presidente Luiz Fernando de Oliveira, e o primeiro secretário e relator da comissão, Pedro Henrique Souza Bernardes. Hoje ouviremos, na condição de testemunha, a senhora Gabriela Cristina Lopes. Vamos iniciar agora a qualificação da testemunha. Gabriela, por gentileza, o seu nome completo? Gabriela Cristina Lopes. A sua nacionalidade? Brasileira. Estado civil? Solteira. Sua profissão? Arquiteta e urbanista. Você tem algum parentesco, amizade íntima, inimizade, ou alguma dependência financeira, hierárquica ou de subordinação com os sócios ou proprietários da empresa que prestou serviço em Guapé? A BAL? Não. Não? Então você tem um compromisso de dizer a verdade, tá? Sob pena de falso testemunho, conforme previsão do artigo 342 do Código Penal, e será ouvida na qualidade de testemunha. Tem os vereadores agora a palavra para iniciar suas considerações iniciais, ou caso não queiram, iniciar o depoimento. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Gabriela, quero te agradecer, tá? Você está contribuindo aí com o nosso trabalho aqui, como testemunha aí hoje. Passa a palavra para o relator Pedro para fazer as suas considerações e perguntas, caso esteja. Bom dia, Bom dia. Gabriela. Bom dia a todos os presentes. Dona Gabriela, eu queria, de princípio, perguntar para a senhora se você foi ou é servidora pública municipal? Fui e sou. A senhora é? Eu estou há cerca de 5 anos na prefeitura. Comecei como estagiária e fui subindo de cargo e estou até hoje. Certo. Atualmente, qual o cargo? Eu sou que a senhora gestora de ocupa? transportes. Gestora de transporte? A senhora já ocupou mais cargos? Outros títulos de cargos? Já. Eu comecei como estagiária, aí eu passei para gerente, fui como superintendente, fui alguns meses gestora de obras e depois assumi a secretaria. Fiquei na secretaria por 4 meses, como secretária de obras. Isso. De setembro a dezembro do ano passado. A senhora saberia me dizer qual o motivo da sua nomeação para o cargo de secretária de obras? Na época, eu estava como gestora de obras, ocupando o cargo que a Tuane estava de licença maternidade. Então, eu fui ocupar o cargo dela. Nessa nomeação, o João Pedro da Silva assumiu a Secretaria de Obras. Assim que o Evandro assumiu, já em fevereiro, né, que foi quando o atual secretário tinha sido preso. E estava tendo muitas divergências entre o Evandro e o João Pedro. Às vezes, algum serviço que o Evandro queria mais prioridade e às vezes não fazia... seguia a hierarquia mesmo, né? Uhum. Que a gente, como secretário, o principal chefe é o prefeito. Então, a gente tem que seguir as demandas que vêm direto deles e tudo mais. Então, o Evandro me chamou e perguntou se eu aceitava o cargo, que ele não estava combinando, não estava dando certo o jeito dele com o João Pedro, e aí ele queria... eu já ajudava o João Pedro na maioria dos serviços da secretaria. Questão de orçamento, os processos licitatórios, auxiliava ele
na folha de pagamento, medição das coisas que tinha na Secretaria de Obras. Então, muitas das coisas que eram funções do secretário eu já estava a par. Então, foi mais que, como as palavras dele, foi reconhecer um serviço que eu já estava fazendo já. Certo. Nos períodos que você ocupou o cargo público, né, igual você mesmo estava dizendo, que você foi nomeada secretária de obra no período do Evandro, né? Isso, Certo. em setembro de 2024. Aí no período que era a gestão do Nelson, você era? Aí foi esses outros cargos menores. Certo. Eu comecei como estagiária, fiquei 2 anos de estagiária. Aí era um cargo só de 4 horas. Depois eu fui contratada como gerente, superintendente e foi só. Esses 3 cargos. Então você ocupou a Secretaria de Obras somente na gestão do Evandro? Só na gestão do Evandro. O prefeito municipal da época, né, o Evandro, ele exigia alguma qualificação técnica para poder estar destinando aquele título de nomeação de secretário? Não, na época não. Não exigia? Não. No momento em que foi feito a licitação do projeto asfáltico, que a empresa Atitudine foi a ganhadora, o cargo da senhora era qual? Eu, na época, eu fiquei, acho que 6 meses sem trabalhar. Foi quando eu acabei a faculdade, então eu não podia mais ser estagiária, né? E aí eu fui dispensada. Então eu fiquei um tempo e a Graziella assumiu a secretaria. E aí, um tempo depois, ela falou, Gabi, eu estou precisando de ajuda com os administrativos, que é muita coisa. E aí eu vou tentar sugerir para o Nelson para te trazer de volta com um cargo comissionado. Aí foi quando eu fui recontratada. E aí já estava, eu acredito que a Atitudine já estava desenvolvendo o projeto. Aí foi quando eu voltei com o cargo de gerente, que a Graziella era secretária. Ok. Você teve acesso ao contrato realizado pela empresa? Da Atitudine? Atitudine? Só depois, quando eu fui abrir o processo administrativo já como secretária. Porque aí a licitação foi publicada na época do João Pedro, né? Assim, em fevereiro. E aí começou a ter terraplanagem, começou a medir, e aí viu que o volume de terraplanagem não seria suficiente para toda a obra. Ele estava, acho que ia dar só até o primeiro trecho, que eles dividiram a obra em 4 trechos. E aí, assim, eu fui ter acesso ao contrato para ajudar o João Pedro para a gente abrir o processo administrativo. Primeiro tentamos negociar com eles, conversou, mandou notificação, teve conversas por e-mail, teve ligação no Google Meet, até com o Rômulo, que é o do controle interno, ele participou também. E foi tentado várias vezes, conversa com eles, até a gente decidir abrir o processo administrativo. Mas eu só tive acesso ao contrato quando foi abrir o processo administrativo. Então, antes ou durante a licitação, a senhora não teve acesso? Nem sabia quem era o Ramon. A senhora não teve nem como optar, Não. como se diz, dar algum parecer, né? Não. Você não fez nenhum tipo de indicação ou alteração do projeto, né? No projeto, não. A senhora participou ou acompanhou alguma fase do processo licitatório que gerou a contratação das empresas BAL, Atitudine ou Consuprime? Da BAL e da Consuprime, sim. A senhora acompanhou? Eu participei da montagem, né, da concorrência para a contratação da BAL, em parceria com a Graziella, com o Alcimar, com os outros membros da licitação, e da Consuprime também. Da Atitudine, não.
Eu encerro aqui as minhas perguntas, viu? Fico muito grato pelo esclarecimento. Passo a palavra aos demais. Muito obrigado, viu? Nada. Obrigado, Pedro. Gabriela, também vou fazer algumas perguntas. Gabriela, pela sua experiência, né, pela seu curso, você é formado em arquitetura, né? Você acha que a prefeitura obtinha assim, um corpo técnico e profissionais aptos a realizar ou elaborar um projeto de pavimentação asfáltica? Não. Não tinha. Porque para a elaboração de um projeto, igual foi feito da Atitudine, a gente acreditava, né, depois que a gente pegou, que eu fui ler o contrato deles, estavam pedindo vários estudos. Esses estudos antecedem o projeto, que são estudo de tráfego, para saber quantos carros passam, qual é o tipo do carro, se é um carro comum, se é um carro caminhão, caminhão de leite, caminhão de pedra, caminhão de café. Tudo isso vai interferir no pavimento. Vai interferir tanto no material que eles vão usar, no pavimento, na base, na subbase e os demais, nas fases do asfalto. E tudo isso também leva em conta a água, os escoamentos, as bacias e tudo mais que tem ali ao redor, tem muito córrego, e o tipo do solo também, que se for um solo mais arenoso, ele tem que ser retirado, até achar um solo firme para ser compactado e não ceder. Uhum. Então, hoje na prefeitura a gente não conta, por exemplo, com serviço de topografia, engenheiro florestal, são vários profissionais juntos, vários estudos que dependem de muitas pessoas para poder ter um projeto muito bem feito, porque é uma coisa que vai durar muitos anos, né? Vai precisar de pequenos reparos, mas é uma obra muito, muito cara também para o município, né? A gente não tinha condição, não tinha profissional para fazer esse tipo. Nem para o acompanhamento, tanto que a sugestão do corpo técnico foi justamente a de sugerir a contratação da Consuprime, que contava com esses tipos de profissionais. Até mesmo eles tinham um laboratorista que ele colhia amostras da massa, media a massa de tempos em tempos, lá no canteiro de obras, no dia que estava lançando, para saber se ela estava caindo de temperatura. Porque até certa temperatura não podia mais aplicar a massa asfáltica. Então, a gente não conta nem com esse profissional e nem com os materiais que ele precisa para trabalhar. Você saberia me dizer o prazo que foi solicitado, o prazo máximo para a entrega do projeto da Atitudine? Não, da Atitudine eu não sei. Pelo conhecimento que tivemos ali, com a documentação que conseguimos, foi em média de 60 a 90 dias. Você saberia me dizer se esse tempo você acha que, pela sua experiência, foi um tempo assim adequado? Eu acredito que dê para fazer, só que teria que ser uma equipe grande para ficar em campo e analisar a parte ambiental, a parte de solo, os estudos. Eu não sei ao certo quanto tempo demora a análise do solo, mas leva tempo. Tem que coletar as amostras em diferentes locais da pista, em torno de toda a extensão do trecho, né? Vai tirando em zigue-zague as amostras, leva todas para análise para poder avaliar a estabilidade do solo. Então, eu acredito que, sei lá, demore isso uns 30 dias, e aí depois fica o tempo de projeto. Teriam que ser vários profissionais para poder conseguir nesse tempo. Gabriel, você sabe me dizer o motivo por que a Consuprime foi contratada para acompanhar a execução das obras, né? Sim. Você sabe me dizer por que eles não contrataram ela no período da licitação para acompanhar ali o processo licitatório? A licitação já estava publicada, né? Na época do Nelson, ele queria adesão de ata, depois fez um registro de preço, estava tudo meio turbulento. Quando o Evandro entrou, a primeira coisa que ele fez foi cancelar a licitação da construtora 8, que tinha sido a vencedora, e publicar uma concorrência da maneira certa, do que já tinha sido sugerido desde o começo. E ficou esse impasse de
a prefeitura vai fiscalizar, não vai fiscalizar. E aí o Leandro, por ter um contato mais direto com o Evandro, ele mesmo explicou a situação. Falou, olha, a gente não tem profissional, só tem o Leandro de engenheiro na prefeitura. A gente não tem equipamentos para poder supervisionar e a gente precisa de uma estrutura para conseguir avaliar se o que eles estão fazendo está certo. Aí foi a sugestão do Leandro. A gente já tinha começado a desenvolver um processo de fiscalização, até para se precisasse, não, vamos fazer esse processo de fiscalização e a gente vai sugerir. E aí sugeriu e o Evandro acabou aceitando. E aí por isso que ele foi publicado posteriormente. Certo. Gabriela, no dia 23 de maio, o João Pedro, né, ainda era secretário, ele enviou um e-mail para o senhor Ramon, que é da Atitudine. Uhum. Eu vou pedir o doutor para fazer a leitura do e-mail, porque como a data já faz um tempo. Certo. E-mail enviado pelo senhor Ramon Oliveira para a infraestrutura da prefeitura. Bom dia, viemos através deste solicitar auxílio no projeto de pavimentação asfáltica que está sendo realizado pela prefeitura, visto que o senhor Ramon foi contratado para executar o trecho completo. Sendo assim, solicitamos que entre em contato por telefone com a senhora Graziela ou com a Secretaria Municipal de Obras. Aguardamos respostas o mais breve possível, pois estamos com um prazo apertado para garantir uma verba do governo. Segue em anexo o contrato firmado que ainda está vigente. João Pedro da Silva, secretário municipal de obras. Esse e-mail, Gabriela, ele solicita, né, um auxílio, porque ele fala lá na coisa que tinha uns problemas detectados. Uhum. Você sabe dizer quais eram os problemas que tinham sido detectados? Principalmente a terraplanagem, que não estava sendo suficiente para o trecho. Aí eles começaram a terraplanagem, que é o inicial, né? E quando foram fazendo, na hora que foi fazer começar as medições, viu-se que a terraplanagem estava esgotando o saldo. Então, era para ele auxiliar nisso. E a gente tinha o e-mail dele salvo, e aí foi solicitado para ele entrar em contato com a Graziela, porque era ela que tinha um contato mais direto com ele. Que ele foi contratado, eu não sei se foi contratado na época dela, enquanto secretária, mas o pagamento, as outras coisas, foi na época dela. Então, ela já tinha um contato mais frequente com o Ramon, na época dela na secretaria. E em resposta para o João Pedro, o Ramon responde que entrou em contato com a Graziela, na época, para obter informações, sabe, sobre. Você sabe dizer quais seriam as informações? Eu acredito que a Graziela tenha informado, né, que estava com divergências nos quantitativos, para ele tentar revisar o projeto, porque de início a gente estava tentando resolver para não cancelar a licitação. O primordial era não cancelar a licitação, para não prejudicar o financiamento, que a gente estava com medo de perder, e essa emenda dos 10 milhões que a gente vai ganhar agora, né? 9 milhões. Posteriormente, né, foi enviado para o senhor Ramon um novo e-mail, informando que o projeto não tinha sido aprovado pela Caixa. Você sabe o que aconteceu e quem que detectou esses ajustes a ser feitos? A Graziela e a Tuane, eu acho, na época, elas foram até a Caixa para poder apresentar esses projetos. Mas esse e-mail aí que o Ramon, qual que é a data dele? Você tem o e-mail que o Ramon enviou para obras informando que não foi aprovado pela Caixa? Ele vai fazer a leitura ali. Porque se for o que eu estou pensando, eu acho que foi esse que vai impactar nos 9 milhões.
porque ele fez do trecho todo, né, de Guapé a Santo Antônio. E aí esses 9 milhões é da Jacutinga ao Santo Antônio. Então, parte da verba podia ser utilizada para a gente complementar o asfalto, porque a BAL pegou de Guapé até a última ponte ali do Adão Bernardo. Então, essa verba vai iniciar da ponte do Adão Bernardo até o Santo Antônio. Só que esse projeto do Ramon, como já estava pronto, a gente podia utilizar ele para a Caixa, para poder ganhar esse valor. Para não ter que fazer outra contratação de projeto, já que o dele estava vigente, que era desse trecho. Ia ficar 2 contratações para o mesmo objeto. Então, foi pedido para ele revisar e que a Caixa não tinha aprovado. E ele, acho que tem muita experiência, não sei se ele era engenheiro do DR ou do Estado, então foi pedido para ele alterar e entrar em contato com a Graziella para eles alinhar os pontos, para a gente não ter que fazer essa outra contratação de outro profissional. Presidente, só antes de fazer a leitura, né, se puder destacar novamente para a comissão, para que a gente tenha compreensão dos pontos, né? Seria feito até a ponte do Adão Bernardes, antes daquela subida para a comunidade? Isso. E não até a Jacutinga, até a ponte do Adão Bernardes. Então, foi uma sequência de coisas na época do Nelson. Tinha os 19 milhões do financiamento. E aí o primeiro projeto foi feito e a planilha fechada em, acho que, 30 milhões, 35 milhões. Tinha ficado bem acima. Então, foi pedido para o Ramon para ele diminuir o valor, que precisava diminuir, precisava encaixar nos 19 milhões. E aí ele foi ajustando e finalizou em 25 milhões, alguma coisa assim. E ele falou, não tem jeito, o financiamento é 19, a prefeitura não tinha dinheiro para poder inteirar, né? E aí diminuiu para 19 milhões. Com esses 19 milhões que teve que encurtar, diminuiu o trecho. Não teve como deixar até o Santo Antônio. Então, para acatar e dar certinho com os 19 milhões que a gente tinha do financiamento, teve que diminuir o trecho. Aí, naquela última ponte, antes de chegar na Jacutinga, o asfalto ia até ali, que a BAL foi contratada para fazer até ali, o contrato dela. Vou fazer a leitura dos 2 ofícios. Eu vou ler o primeiro ofício e depois vou ler o segundo ofício. Vou ler o ofício da prefeitura para eles e a resposta do Ramon, ok? Certo. Para vocês acompanharem o depoimento. A infraestrutura da prefeitura, no dia 12 de junho de 2024, mandou um ofício para o Ramon, um e-mail para o Ramon. Boa tarde, senhor Ramon. Viemos, através deste, solicitar que formalize uma resposta por e-mail. Precisamos de ajustes a serem feitos no projeto que sai da Jacutinga, da Aparecida do Sul, até Santo Antônio, para atender às exigências da Caixa, que vai fazer um repasse para Guapé. O projeto feito pelo senhor não foi aprovado pela Caixa. Portanto, os ajustes devem ser feitos o quanto antes para não perdermos o recurso. Aguardamos o retorno. Aí o Ramon respondeu para vocês 4 dias depois. Qual dia? 16 de junho de 2024. O que o Ramon respondeu? Boa tarde. Fiquei aguardando informações da Graziella, engenheira, conforme combinado com ela. O engenheiro de pavimentação encontra-se à disposição para obter esclarecimentos referentes à demanda. Passou o contato de um tal de Vitor. Lembrando que seguimos todas as diretrizes solicitadas pela prefeitura quando do momento da contratação. O Ramon dizendo: alteramos algumas vezes e fizemos adequações a pedidos da Secretaria de Obras. Sob nossa responsabilidade, ficaram apenas pavimentação e drenagem. Os projetos de terraplenagem e sinalização foram considerados os da Prefeitura. Tudo isso foi conversado com a equipe técnica de vocês, Graziella e Leandro. Lembro também que o trecho foi subdividido para atendê-los em etapas. Nestas mudanças também ocorreram adequações feitas pela equipe técnica da Prefeitura. Nossos projetos de drenagem e pavimentação passaram pelo aval da Secretaria de Obras no momento da entrega e com todas as solicitações atendidas para o edital. Aguardamos o contato da Graziella para providenciar o que nos couber ou para apresentar de nova proposta de trabalho
no que diz respeito ao que não está incluído no contrato, uma nova demanda. Se necessário, posso detalhar todo o processo de trabalho ocorrido na fase do projeto, junto com a Prefeitura. Obrigado, Ramon Oliveira, representante da Atitudine. Foi justamente o que eu tinha dito antes. O projeto foi reajustado várias vezes, mas o inicial foi de Guapé a Santo Antônio. Então, foi esse o projeto que foi enviado para a Caixa, para a gente tentar ganhar esses 9 milhões, que é o que vai sair agora. E o que foi enviado para a Caixa não passou. Veio com vários erros, muitas coisas. No contrato dele estava descrito todos os itens que a gente precisava. Porém, segundo ele, não sei quem, que ele teria sido contratado só para pavimentação e drenagem, né? Só que no contrato dele dizia outra coisa. Aí eu acredito, pelas datas, que foi quando deu a entrada no processo administrativo. Que a gente tentou conversar com ele, mas não estava sendo resolvido. Sim. Gabriel, o Ramon, ele diz, né, que seguiu todas as diretrizes que o município tinha passado para ele no momento da contratação, e ele afirma que é de responsabilidade deles, né, do Atitudine, a questão do projeto de pavimentação e drenagem. E ele fala que ficou de responsabilidade do município, né, que os projetos de terraplanagem e sinalização fossem da equipe da prefeitura. Você sabe me dizer se essa afirmação dele é verdadeira? Não. O que aconteceu? Antes do Ramon ser contratado, teve uma empresa, que até teve também um processo administrativo aberto, gerou até uma multa, eu não sei dizer agora em que situação que está, mas a empresa, acho que é Mário André, o nome da empresa, estava no nome dele, acho que era MEI, ele fez um projeto anterior ao Ramon, Atitudine. E aí, parece que esses projetos que foram disponibilizados para o Ramon, para ele fazer em cima as adequações dele. Então, os projetos que ele diz que foram usados da prefeitura foram esses do Mário André. A prefeitura não executou nenhum projeto, não fez nenhum projeto. Então, os ajustes que ele fala lá, feito pela equipe técnica da prefeitura, não foi da prefeitura, foi do... Não, o projeto base que ele usou de terraplanagem e demais, que ele diz não ter sido entregue por ele, foram usados o do Mário André. Os ajustes foram esses de valores. A gente precisa chegar no 19, e aí ele foi reajustando. Foram essas as exigências. E uma das coisas que eu lembro dele ter alterado também, é que em vez da sarjeta, ele tinha colocado meio fio, daqui até o Santo Antônio. Isso deu um custo muito elevado na planilha orçamentária. Então, foi pedido para ele tirar o meio fio e colocar a sarjeta, que já tem um custo menor e não tem necessidade de ter meio fio numa rodovia. E aí eu lembro que teve essas conversas de ir analisando os itens e pedir para ele, mas tudo para tentar chegar nos 19 milhões. E ele teve acesso a essa documentação, esse projeto desse mar aí que você menciona, Sim. ele ou foi o pessoal da prefeitura que passou para ele? Aí, isso eu já não lembro, porque foi no início da contratação dele. Eu sei que depois, como a gente teve algumas reuniões com ele aqui em Guapé, no virtual, ele teve acesso a esses projetos do Mário André. Quando a gente solicitou também no processo administrativo que ele reenviasse tudo que ele tinha, ele enviou esses projetos do Mário André. Gabriela, as perguntas que eu tinha por hora é essas. Eu vou passar a palavra aqui para o Luiz Fernando tá fazendo as considerações e as perguntas dele. Bom dia, joia. Boa tarde, Gabriela, tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigado pela sua presença aqui. E dando sequência aqui, né, a essas perguntas, cujas quais a senhora já tem contribuído com elas, eu vou estar te fazendo mais algumas perguntas e logo encerraremos aqui esse momento. Você teve conhecimento do primeiro termo aditivo solicitado pela BAU? Do primeiro, sim. Teve. Você pode me descrever como que foi feito? Eu lembro que eles esgotaram o quantitativo de terraplanagem.
Então, foi informado para eles continuarem outros serviços e darem entrada no aditivo para a gente poder analisar e autorizar eles a continuarem. Você saberia me dizer se fazia necessário a aprovação desse aditivo no contrato? Sim. Porque houve o erro na planilha, né? Houve o erro do quantitativo. Foi muito abaixo do que eles iam gastar lá. A hora que chegou, se tivesse sido feito da forma correta os estudos do solo, seria detectado que vários lugares onde foi necessário retirar a terra e ajustar até as curvas da estrada para não ficar perigosa, se eles tivessem feito esses estudos de forma correta desde o começo, o quantitativo estaria certo. A senhora pode me dizer qual foi a empresa responsável por essas planilhas, por esses projetos? Atitudine. E quando a gente chamou ele para conversar, ele disse que tinha utilizado grade colado, que seriam não mexer em nada e só adequar mesmo o solo que já estava compactado e vir com o asfalto por cima. Só que tem vários locais que isso não seria possível. Você poderia nos dizer qual o trâmite ou o passo a passo para a assinatura de um termo aditivo, a ordem cronológica? Certo. A empresa vai dar entrada no processo de aditivo com uma planilha orçamentária e com as justificativas que eles encontraram para aqueles itens serem aditivados. Eles vão ser empenhados de novo para poder pagar. Depois ele vai passar para aprovação da engenharia. No nosso caso, passa pela aprovação também da Consuprime, que estava como fiscalizadora na época. Deu o ok da engenharia e o ok da Consuprime, ele vai para a licitação. A licitação dá o ok e aí ele vai ser incluído no processo licitatório. Vai ser feito um novo empenho para a gente conseguir pagar a empresa. Depois do novo empenho, beleza, assina-se, deu o termo de aditivo tudo certinho, a empresa assina, a prefeitura assina, secretário assina, e aí eles podem começar a executar o serviço. E aí também é feito o pagamento? Isso. Primeiro eles fazem o serviço, depois o pagamento. Perfeito. Diante desse exposto, dessa ordem cronológica que você me citou, você poderia nos explicar o porquê que o termo aditivo foi assinado, inclusive pela senhora e as demais partes, no dia 12 de setembro de 2024, sendo que o parecer da empresa fiscalizadora e do setor jurídico foi um dia posterior ao dia 12, no caso, dia 13 de setembro de 2024, e do controle interno, somente dia 17 de setembro de 2024, 5 dias após. Esse processo de aditivo já tinha chegado na engenharia muito antes dessa data de setembro. Acho que eles estavam com em julho, que eles já estavam conversando sobre esse aditivo. Só que as planilhas que eles mandavam, se não passasse na engenharia, não ia para frente. Então, eles mandavam, a engenharia revisava junto com a Consuprime. Não, a gente não vai aprovar, devolve para a empresa. Até passar pela engenharia e seguir o resto dos cursos. Então quando ela foi aprovada para a engenharia já deu ok para a empresa e falou, olha, o quantitativo agora bateu, é isso que realmente é pertinente para ser pago para vocês, vamos passar para frente para poder incluir no contrato. A senhora, no caso, julga prudente fazer essa assinatura antes da empresa que estava responsável pela fiscalização do controle interno e do setor jurídico assinar depois da senhora? Com a segurança que eu estava na empresa Consuprime, que tinha... Porque eu pensei mais na parte técnica. A empresa que contava com topógrafo, contava com vários engenheiros, com vários outros profissionais que estavam no campo há mais tempo, eles, com os implementos e os materiais deles, acharam pertinente, que aquele aditivo era pertinente. Então, eu depositei a minha confiança na empresa que foi contratada para isso. Houve alguma influência externa de nenhuma. Prefeito, outras pessoas, fiscais, para que a senhora tomasse essa decisão? A empresa precisava do aditivo para não parar a obra. Esse era o ponto. Ia parar porque já não tinha como seguir com a obra.
Então, foi aprovado o aditivo. Sim. Isso, Gabriela. Então, o que que acontece? Diante desse respaldo, né, diante dessa segurança, até mesmo para resguardar a senhora de um problema futuro, esse contrato ele foi assinado antes ou depois do parecer jurídico? Depois que ele vai para a licitação, eu não sei como funciona, quais que são os procedimentos. Eu acredito que seja a licitação pede o parecer jurídico para depois montar o contrato. Então, pode ser que tenha havido um erro ali dentro da licitação, porque a gente não assina o contrato sem o parecer jurídico. Então, pode Sim, ser que então tenha... a senhora não teve, a senhora tinha o conhecimento que ele já havia ido para esse setor ou não? Não sabia, mas acreditava que sim, porque geralmente é o que acontece. Tanto em todos os processos licitatórios que a gente vai fazer, a gente passa para a licitação, tem todos os papéis, os documentos necessários, eles são encaminhados por o jurídico da licitação, ele analisa e dá o parecer antes de licitar. Então, quando eu assinei o contrato, para mim já teria o aval do jurídico, porque isso é uma coisa anterior ao contrato até ficar pronto. E pela cronologia dos fatos aqui, o processo começou primeiramente na senhora, para depois chegar aos demais órgãos. Primeiro, ele parte da engenharia e da secretaria de obras para incluir esse aditivo no processo. Ele vai para a licitação e o jurídico vai dar o aval, se ele é pertinente ou não. Mas ele tem que chegar na licitação de alguma forma. E ele chega através do secretário. Sim, mas a questão aqui o termo aditivo ele foi assinado antes do parecer da fiscalização e antes de uma resposta do controle interno. O controle interno, ele não necessariamente ele tem que opinar e nesse contrato em específico, ele estava bem ativo, mas ele não tem que necessariamente dar uma opinião. Só que a Consuprime, ela estava trabalhando em conjunto com o Leandro, os dois como fiscalizadores, né? E não foi passado nada para frente sem o aval deles. Eles podem ter assinado em datas diferentes, mas eles estavam nos bastidores, eles estavam auxiliando, nada foi passado para frente sem o aval da fiscalizadora. E quem foi que levou esse contrato para que a senhora assinasse? Provavelmente a licitação. Tem algum nome? Quem monta os contratos na licitação hoje, eu acredito que é a Alessandra e o Luiz. E o jurídico da licitação é o Osmar, que passa tudo por ele. Sim, então a partir da Alessandra, do Luiz e do Alcimar foram encaminhados para você. Isso. Então veio direto da licitação para a sua pessoa, para que você assinasse autorizando o aditivo. Isso. Primeiro parte o meu pedido para eles e depois eles devolvem com tudo certo para eu assinar o contrato. Como ordenadora de despesas, quais providências que a senhora tomou com relação às empresas prestadoras de serviço decorrente da obra do asfalto? As terceirizadas? Sim. A gente fez reunião com o pessoal da ABAL, fez notificações também. E, na época, a gente buscou algum jeito de tentar bloquear o pagamento deles, até que eles ficassem em dia com as empresas de Guapé, para a gente ser solidário às empresas daqui.
Só que, de acordo com o Rodrigo, né, na época ele era o procurador-geral, não tinha previsão em contrato para a gente seguir com esse tipo de impedimento. A única coisa que a gente podia fazer era esperar até o último dia de prazo que a gente tinha. Que, se eu não me engano, eram 10 dias de prazo até o ok da nota dos documentos fiscais, certidão negativa e tudo mais. Então, a gente esperou até o último dia, o 10º dia, para poder pagar eles, para ver se eles iam entrar em dia, e infelizmente, não tinha acontecido até o momento que eu sabia. Com relação à questão em si, o senhor Rômulo Ataíde, então controlador interno da prefeitura, ele elaborou um ofício, o ofício número 26. Você tem conhecimento desse ofício? Eu não lembro o número dele certo, mas tem vários ofícios. Sim, é onde ele faz vários questionamentos a respeito da obra. E ele afirma que há uma preocupação nas suas respostas e também nas respostas do Leandro com relação à obra do asfalto, dizendo que ainda que as respostas e informações coletadas vão em confronto e colocam em risco a lei de licitações, instruções normativas do Tribunal de Contas e cláusulas contratuais licitatórias. Sobre esse ofício, o que a senhora tem a dizer, a senhora na condição de secretária de obras no momento, com relação a esse posicionamento? Eu lembro que, na época, a maioria das perguntas que ele fez nesse ofício foi endereçadas à fiscalizadora, algumas à ABAL e a maioria ao Leandro, que era o fiscal de contrato. Principalmente em relação à ABAL ter terceirizado muito o serviço. A maioria das coisas que eles estavam fazendo eram terceirizadas. E eu não lembro se o Leandro oficializou isso, mas 25% da obra eles poderiam terceirizar. Pode ser que naquele momento eles estariam com mais terceirização, porém em outro momento da obra eles iriam trabalhar mais com o equipamento deles. Não tinha como a gente saber se eles já tinham extrapolado esses 25% só no comecinho da obra. Eu lembro que ele frisou muito isso, foi notificado a empresa. Eu não lembro se eu assinei junto com o Leandro, mas eu lembro dele fazer uma notificação para a empresa quanto a esses 25% de terceirização, 25% ou 30% que eles podiam terceirizar. E a gente até conversou com o Rômulo, falou, eu tenho algumas conversas com ele até no meu WhatsApp depois, pedindo para ele, falei, eu preciso que você seja claro nas suas perguntas para eu ser clara nas minhas respostas. Porque muitas das coisas que ele estava perguntando sobre lei essa última do Tribunal de Contas, a de Tribunal de Contas, eu não via nenhuma coisa que a gente estava fazendo de errado. E, inclusive, eu mandei um ofício para ele perguntando, me diga o que você está encontrando de que a gente esteja fazendo que não está de acordo, para a gente correr atrás de fazer certo. De acordo com as leis da licitação, também estava tudo certo, o aditivo foi aprovado previamente, tudo estava sendo feito de acordo com o que mandava o figurino, tudo passava pela Consulprime antes, o Leandro não assinava nada sozinho, então estava tudo caminhando bem. Então, se ele estava identificando esse tipo de irregularidades, eu pedi para ele um ofício para ele me esclarecer que tipo de irregularidades que ele estava vendo, para a gente tomar as devidas providências. E aí eu não fui respondido. Como ordenadora de despesas, quais foram os valores pagos à BAL e à Consulprime? Ô, Luiz Fernando, rapidinho, só pela ordem aqui, para poder não fugir do raciocínio. A senhora estava falando referente à questão de, como é que chama? Porcentagem da terceirização, que a empresa tinha autorização até 25% ou 30%, né? Isso. Mas isso aí é no decorrer inteiro do projeto ali? Todo o processo da obra. Todo o processo. Isso, 100% da obra ele pode terceirizar de 25% a 30%. Então, Uma certa comparação, vamos supor que no começo ele terceiriza aí 80%, no final ele pode terceirizar 2%, 3%. Exatamente, não tinha como a gente saber isso em 10% de obra. Naquele pouco de obra, não tinha como a gente prever isso. Sim, senhor, muito obrigado. Não é
Voltando à pergunta, qual foi o valor que foi pago para a BAL e para a Consul Prime? A Consul Prime tinha um valor fixo pago para ele por mês, porque eles tinham que estar lá na obra todos os dias. Era um valor fixo de 90 mil. O da BAL eu não tenho, não sei quanto. Passou não sei se foi 1 ou 2 milhões, não tenho lembrança mesmo de quanto foi pago para eles. E para a Atitudine, tem lembrança? Não tem também. A É Consul 90 mil Prime, mensal. 90 mil mensal. E esse contrato era quanto tempo? Era o contrato de 1 ano. 1 ano. 90 mil por mês. Isso. Contrato de 1 ano. No caso, 12 meses de 90 mil cada mês. Mas aí eles não trabalharam os 12 meses, não. Os meses que foram pagos, você lembra? Quantos meses foram pagos para... Vocês têm informação do mês que eles assinaram o contrato? Porque eu não lembro qual mês que foi. Eu sei que eles trabalharam até dezembro. Então, 7 meses de 90 mil. Mês 7 que eles assinaram? Então, foi isso. De julho a dezembro. 6 meses. Isso. 90 mil. Então, quer dizer que a Consul Prime, né, recebeu 540 mil para fiscalizar o trecho que foi feito até agora lá. Isso. E para a BAL você não tem lembrança, Pra nem BAL, aproximado? não sei. Nem aproximado. Só uma Ainda dúvida, na sobre época, esse... quem que era a ordenadora de despesa? Uma parte foi começou no João Pedro e finalizou comigo. Eu assumi em setembro. Eu acho que eu assinei da 4ª medição para frente. Muito obrigado. Ainda sobre o ofício, né, citado na página 3, o controlador interno, Rômulo, ele afirma que a obra asfáltica ela foi editada com a aprovação da senhora, né, e do Leandro, mesmo com o parecer inconclusivo da empresa fiscalizadora Consul Prime. O que te convenceu, no caso, a aceitar esse aditamento para a empresa BAL? Na época, a Consul Prime, posteriormente, fez o documento falando que o aditivo estava certo. Pode ser que o Rômulo tenha se confundido com essas entregas anteriores de aditivo, porque a BAL fez muitos pedidos de aditivo, só que não foram todos aceitos. Então, pode ser que houve essa confusão. A Consul Prime não foi contra o aditivo. Ela foi a favor. Então, pelas documentações, foram 2 aditivos, né? Foi um aditivo que foi dividido em 2 pagamentos, que foi o que foi aceito, e um segundo aditivo que eles usaram das alegações do primeiro aditivo para tentar receber, mas o segundo aditivo não foi aprovado. Não foi aprovado, a gente faltou enfiar na frente dos caminhões para eles não... Chegou num ponto que eles agrediram, eles ameaçaram, teve polícia, teve boletim de ocorrência, eles me ameaçavam para eu pagar eles, falando que ia mandar gente na minha casa se eu não liberasse o pagamento. Então, tipo assim, chegou num ponto que não tinha mais conversa com eles. Ou era do jeito que eles queriam, ou não era de jeito nenhum. Então, foi quando a gente decidiu paralisar a obra com o pavimento, porque o que dá mais dinheiro é a parte de asfalto. E eles queriam jogar o asfalto de qualquer jeito. E a Consul Prime não estava deixando, porque eles estavam sendo contratados justamente para isso, para não deixar eles jogar um asfalto de qualquer jeito. E aí chegou num ponto que aí ele agrediu, quebrou o carro dos meninos, começou a ligar nas cidades vizinhas para saber de filhos dos funcionários da Consul Prime. Então, chegou num ponto muito crítico. E aí a gente decidiu paralisar a obra. Primeiro paralisou. Depois o Leandro falou, Gabi, vamos fazer o seguinte, para a gente não ter mais prejuízo e para a obra continuar, vamos deixar eles fazer o que não implica em questão de aditivo e de pavimentação. Então, a gente liberou para eles a questão de sinalização horizontal e vertical, que eram as placas e a pintura viária e as sarjetas. Porque aí as sarjetas também estavam começando a danificar, eles estavam seguindo com o pavimento e não estavam fazendo a sarjeta no trecho já pavimentado.
Então, foi feito isso. Pediu para eles voltar e paralisar com pavimentação e paralisar com qualquer tipo de terraplanagem, que eram as coisas que eles estavam pedindo no aditivo. Até a gente decidir se ia cancelar a licitação, se ia chamar segundo colocado, se ia refazer planilha. E aí acabou o ano. Só pela ordem aqui, essa decisão referente à desqualificação da empresa e a colocação do segundo colocado, ela daria para o próximo prefeito que Então, entrou? Ela seria... Na época que foi pedido para eles ficar só com a sinalização, foi em dezembro já. Aí eles informaram que os funcionários estavam de licença do final de ano e que eles iam voltar só em janeiro. Em janeiro foi autorizado para eles voltar somente com sinalização e com a sarjeta. Nada de terraplanagem, nada de itens de aditivo. E a Consuprime, na época, a gente estava buscando uma solução para o projeto. Se a gente revia o projeto, se contratava uma outra empresa para fazer o projeto, se tentavam um acordo com o Ramon, o que ia ficar decidido com o processo administrativo do Ramon. Foram surgindo várias ideias para a gente tentar solucionar da melhor forma e principalmente para não parar a obra. Porque o dinheiro estava em caixa, a gente estava pagando juros e isso era prejuízo para o município. Então, a gente queria não parar a obra. A princípio, sempre partimos desse suposto, que hoje em dia a gente paga juros de um dinheiro que poderia ter continuado a obra, entendeu? A gente poderia ter dado um jeito para não parar. E aí veio, assim que o Nena assumiu, ele preferiu cancelar e extinguir o contrato. Foi até ele até conversou com a gente um pouquinho antes dele assumir, né, que já tinham rumores de que não sabia quem ia entrar, mas se fosse ele que ia entrar, ele ia extinguir o contrato. Ele ia acabar com o contrato do asfalto. Só aproveitando da sua fala, só para mim, quando você refere que ele te ameaçava, né, a respeito querendo receber, em algum momento assim, você assinou alguma dispensa de pagamento para ele, assim, por se sentir ameaçado em algum momento? Ele mandava, eu tirei print, mandei para uma advogada, amiga minha, e ela falou, você quer fazer a ordem de restrição, você quer dar entrada com o boletim? Só que ele não passava das mensagens, ele não estava em Guapé. O Leandro, se eu não me engano, já tinha feito uma ordem de afastamento, os meninos da Consuprime também, então aqui em Guapé ele não podia vir. Então eu estava mais tranquila. E eu sabia que eu estava dentro do prazo. Porque quando começou a ter esses problemas com notificação, eu lia muito o contrato deles. Então eu sabia que eu tinha o meu prazo para pagar eles. E vamos supor que eu tinha até sexta. E ele queria que eu liberasse o contrato na quarta e ia me ameaçando, falando que eu ia ser presa, que eu estava mal assessorada, que eu estava fazendo coisa errada por influência de advogadozinha meia boca, que eu ia ser muito prejudicada, que a hora que eu fosse presa por estar indo contra as normas do contrato, ninguém ia me tirar de lá. Era esse tipo de coisa que ele falava. E dentro do contrato eu sabia que eu podia pagar ele até sexta. E foi bem na época dos terceirizados. Então, se eu podia esperar até sexta, eu esperei até na sexta. E paguei ele só na sexta. Então, na sua opinião, Gabriela, você poderia me dizer quais foram os motivos que fez com que o município suspendesse o contrato? Na minha opinião técnica, e estando lá dentro da prefeitura há um tempo, né, eu não vejo motivo para ter extinguido o contrato. Se eu tivesse a oportunidade de ainda estar na Secretaria de Obras, eu teria lutado um pouco mais para a obra não ter parado, para a gente ter tentado uma outra alternativa. Não sei se, de repente, com certeza, desclassificaria a BAU, pelas inúmeras notificações que a gente fez para eles, e tudo que a gente tentava fazer, todo o acordo que tentava com eles era difícil. Passou um tempo que um outro representante passou a vir nas reuniões, participar das reuniões, que até o Nena estava enquanto vereador, o Everton estava enquanto vereador, o Leila Milton estava enquanto vereador. Eles participaram dessas reuniões lá no gabinete, que a gente teve contato com esse outro sócio, e a gente deixando muito claro para ele que
o Antônio Augusto, que era o representante, que deu todo esse problema, ele não podia estar em Guapé, né? Porque ele não podia ter contato com a empresa, nem com o Leandro. Então, foi um período muito turbulento. Eu acredito que se a gente desclassificasse a BAL, por motivos óbvios, que tinha de sobra, e a gente tentasse chamar o segundo colocado, ou paralisasse, não sei se, eu não entendo muito bem das leis de licitação, mas se às vezes a gente paralisasse esse processo, e às vezes revisse a planilha orçamentária e o projeto, dentro de 30 dias, 60 dias, não sei se poderia ficar paralisado por esse tempo, e já seguisse com um novo orçamento, se o orçamento não desse os 25% que a gente poderia aditivar, a gente poderia manter o mesmo processo licitatório, a mesma concorrência. Então, não precisava distinguir o processo licitatório por completo. E, às vezes, a gente já teria uma obra pronta. Mas o projeto ele estava adequado para uma nova empresa fazer a execução? Não, ele teria que ser revisto, tanto o projeto quanto a planilha orçamentária. No caso, o fiscal de projetos, no caso, o senhor Leandro, você acha que ele não teve o conhecimento dessas questões, desse projeto, antes do início das obras? É muito específico a formação. Até na época que a gente foi contratar essa empresa de fiscalização, teve muitos questionamentos de por que vocês vão contratar se a gente já tem engenheiro, se a gente já tem corpo técnico para isso. Só que é o mesmo caso de um médico. Ele é clínico geral. Quando você está com problema do coração, você vai no cardiologista. Se está com problema na cabeça, você vai no neuro. Então, na engenharia, na arquitetura, é mais ou menos assim. Você sai da faculdade com uma formação geral. Você tem um conhecimento amplo, porém é muito raso o conhecimento que a gente tem. E uma empresa de fiscalização especialista em asfalto é como se fosse um cardiologista, um neurologista. Ele é especialista naquilo. Então, a chance de erro é quase nula. E por que, no seu ponto de vista, a BAL cita que há falhas no projeto no decorrer desses trâmites? O projeto realmente foi falho. Por isso que abriu o processo da Atitudine. Tanto o projeto quanto o orçamento que eles fizeram. Só pegando um gancho, que assim, o asfalto, né, é um sonho de todos, né, principalmente do pessoal da zona rural ali. É uma demanda que chega muito para a gente aqui a respeito desse asfalto. Mas é igual você disse, né, que deveria ter tentado continuar e trocar a empresa BAL, né, no caso. Mas, por exemplo, suponha que o prefeito fala, não, vamos encerrar o contrato nosso com a BAL, devido a vários motivos que tinha, e vamos contratar uma nova empresa. Aí contrataria uma nova empresa, mas o projeto, né, pelo visto, também estava errado. Por isso que a gente teria que ver alguma coisa na licitação, né, algum tipo de que a gente pudesse paralisar, e nesse tempo de paralisação, tentar um acordo ou com a Consulprime ou com o Ramon, para eles revisarem o projeto e a planilha. Se esse projeto e essa planilha revisadas dessem menos de 25%, a gente poderia continuar com aquele processo licitatório. Se ultrapassasse os 25%, a gente teria que cancelar. Só que sem esses números, é muito vago você cancelar uma concorrência assim do nada, entendeu? Depois dos números em mãos, tudo bem, deu 30% de acréscimo, então não era viável, é outra concorrência. Agora, se deu até os 25%, a gente poderia manter o mesmo processo. Porque são 45 dias, se eu não me engano, a concorrência publicada. Então, 1 mês e meio. E dias, se eu não estiver enganada, são 45 dias úteis. Então, é um tempo muito grande. Para você poupar esse tempo, daria o tempo de fazer um outro projeto. Sobre o que você mesmo disse aí, o processo administrativo, né, que foi aberto, quem que toma conta dessa parte, que tomou conta? Antes era a Franciele e o Donizete. Aí agora hoje eu não sei mais quem. E você sabe me dizer por que ele não foi concluído? Não sei te dizer. Pode continuar. Importante destacar também a reunião que vocês tiveram, lá durante com as empresas que vieram aqui para fazer um orçamento referente ao projeto, a nova elaboração do projeto. O custo social
Senhora Gabriela, com relação à continuidade, né, do processo, né, de pavimentação aqui de Guapé até em Aparecida do Sul, houve sim a tentativa, né, eu acredito que seja do seu conhecimento, que até, se não me foge memória, uma das universidades que vieram aqui para poder conversar e discutir acerca desse projeto foi a UFLA, cuja qual citou aí que esse projeto, esse estudo para um novo projeto, ele ocorreria em torno de 10 meses de trabalho e custaria aí aos cofres públicos em torno de R$300 mil. Logo, você acha que havia uma competência técnica da empresa Titudini para poder fazer um projeto de uma obra dessa magnitude pelo valor de R$63 mil em tão pouco prazo, que foi 60 dias? Eu acredito que a contratação da Titudini foi um erro, desde o princípio. Foi feita, eu acredito que tudo tenha caminhado para dar errado. O prazo de 60 dias, ele não é inviável. Até se for uma equipe grande, consegue entregar. O valor muito abaixo do mercado, muito abaixo do mercado. Tanto que, na época que a gente foi fazer a cotação do projeto, ele estava girando nesse torno, de 300, 200 e tal. A Consulprime fez um pedido de aditivo que foi negado pela licitação, de fazer a revisão do projeto em 2 meses, em 60 dias. Eles iam fazer por R$180 mil, se eu não estiver enganado. Foi negado, eu não sei se isso consta nas pastas, nos arquivos, porque ele foi negado. Então, foi devolvida a negativa para eles. No caso da universidade, eles pedem esse tempo maior, porque lá os professores vão trabalhar ensinando os alunos. Então, eles vão ter que ter um tempo de desenvolver e de explicar para eles como que funciona tudo. Então, por isso que deve ter acontecido esse tempo maior, porque as faculdades, geralmente, essas faculdades, elas integram muito o aluno com a realidade. Então, eles pegariam esse projeto para fazer, mas eles teriam que ensinar os alunos como fazer, do início ao fim. Por isso, um tempo mais longo. No caso, a equipe técnica responsável por essa contratação à época, o senhor Leandro e a senhora Graziella, eles tinham essas informações. Eles sabiam disso, não sabia? Que estava abaixo do mercado o preço? Eu não dessa contratação da Titudini, eu não sei se eu estava na época, mas eu não tenho conhecimento de como foi esse contrato. Mas pelo que eu lembro da Graziella falar, tudo aconteceu no gabinete. Foi uma contratação, o dele foi até uma dispensa, foi uma contratação direta. Então, eu não sei nem se eles tiveram informação das outras empresas que disputaram, se houve outras empresas para disputar a dispensa com eles. Entendeu? Porque teve uma mudança nas leis de licitações. Antigamente, menor preço ganha. Hoje em dia, menor preço fica publicado por 3 dias. Se não houve dentro desses 3 dias um menor preço, eles ganham o que estão com menor. Se tiver outro menor, ele ganha. Na antiga lei de licitações, era o menor preço, ganha e pronto. Então, a senhora afirmou que, assim, agora, que esse preço ele estava abaixo do valor de mercado. Sim. Né? O que justifica essa afirmação sua? As cotações que a gente foi fazendo quando precisou de refazer o projeto. E a senhora me disse que isso foi feito dentro do gabinete, essa dispensa. Eu acredito que sim, porque a Graziella não conhecia o Ramon também. Então, eu não sei como foi feita essa contratação dele. Eu sei que o contrato dele é uma dispensa. Teve alguma licitação à época com relação a algum edital para que ele pudesse vir participar? Provavelmente sim. A senhora tem conhecimento? Não, aí não é da minha época. E só pegando um gancho, a respeito do valor abaixo do mercado, tanto a Graziella quanto o Leandro, eles tinham ciência disso que estava abaixo. Ou foi ou quem te falou, sim? Aí eu já não sei. Eu sei que quando eu fui fazer as cotações, quando eu fui dar entrada no pedido para a gente modificar esse projeto, que começou a dar errado e tudo mais, a primeira alternativa foi a Consulprime, porque já era uma contratada nossa. Então, fazer um aditivo para eles seria muito mais rápido. E aí eles
deram o preço de 180 mil. A hora que chegou na licitação, eles já fazem um pedido de cotação. E os pedidos tudo deram superior. As empresas que cotaram deu tudo a mais de 180 mil. Se o preço deles de 180 foi o menor, o de 60 dele estava... E o do 180 era para revisar, não era para fazer do zero. Então, já estava abaixo do mercado. Aí é que eu tive ciência de que o contrato dele estava bem abaixo. E você sabe me dizer se alguém assim da equipe chegou no prefeito e falou, esse trem está muito abaixo do mercado, é estranho isso. O prefeito era o Nelson, né? Eu não sei se ele tinha essa abertura, dava essa... Porque eu fui secretária na época do Evandro. Sempre que ele ia resolver as coisas, ele chamava todo mundo que participava do assunto. Eu preciso de um contador, eu preciso do engenheiro, eu preciso da licitação. Todo mundo estava presente, opinando para chegar num denominador comum. Eu não sei, na época do Nelson, se ele dava essa liberdade aos secretários e às outras pessoas, ou se ele tomou essa decisão meio que sozinho. E aproveitando aí a sua fala, para encerrar aqui, você disse que o Evandro tinha muita essa conversa entre o secretariado e tudo. Quando você era secretária dele, e entre setembro e outubro, a gente sabe que teve já umas falhas no projeto. Vocês chegaram a falar com ele assim, Evandro, o projeto não está bacana, a execução não está ficando legal. Chegou a ter essa conversa com ele? Chegou. E o que ele falou? Qual é a opinião técnica de vocês? E aí foi a sugestão do Leandro. Aí a Consuprime veio outro funcionário deles para ficar lá no trecho. Eles estavam ficando lá o tempo inteiro. E reforçando o contato com o Ramon, para tentar resolver um contrato que a gente já tinha pendente antes de abrir o processo administrativo. Foi aí que começou, conversa com o Ramon, vai tentar resolver com eles, não abriu o processo administrativo, vamos para a próxima alternativa. A próxima alternativa foi a Consuprime. Só que tudo dentro da prefeitura é muito burocrático, então as coisas demoram muito. Eu tenho prazo para responder isso até tal dia, eu tenho prazo disso até tal dia, quanto tempo eu posso mandar outra notificação? Então, isso vai prolongando um pouco. Diante dessas ações e decisões, qual que era o posicionamento do senhor Rodrigo, do jurídico, e também do Dr. Donizete, também, que fazia parte dessas orientações na época para vocês? Então, o Donizete, ele não fazia parte dessas orientações, ele ficava mais no processo administrativo. A gente só tinha informações dele quando chegava ofícios para a gente solicitando informações. E que eu fiquei até surpresa quando o Rômulo abriu o processo administrativo, porque a última conversa que eu tive com ele no WhatsApp foi de estar tudo resolvido. Ele falou, não, nem vou te mandar outro ofício que está tudo certo, então. E aí chegou outro processo administrativo. Então, tipo assim, eu acho que às vezes foi um pouco de falha de comunicação. Poderia ter ter tomado outras medidas. E o procurador, no caso, o Rodrigo, qual que eram as orientações que ele dava para vocês a respeito dessa situação? Na época, ele participava em conjunto com o Cimar e a opinião deles não tinha muito o jurídico. A gente tinha que decidir mais o que ia acontecer com a obra. Então, o jurídico ele não auxiliava vocês nessas tomadas de decisões? Não. Alguma orientação da parte do jurídico para que fossem tomadas medidas contra a Atitudine, contra a ABAL? O processo administrativo. Só isso? Só. Mas nenhuma orientação, olha, para o projeto, continua com o projeto? Não, quanto a isso não. Notificação, atrás de notificação, isso a gente fazia, e abriu o processo administrativo. Essas notificações que vocês faziam para o jurídico, eles respondiam a vocês em tempo oportuno? Não, demorava um pouco. Só que a maioria das notificações que a gente fez foi direto para a ABAL. A gente fazia na parte técnica. O Leandro fazia, às vezes, da parte dele, ou eu fazia quando eu achava pertinente, quando a do Leandro não resolvia. E, muitas das vezes, muitas notificações partiram da Consuprime também. Mas o jurídico ele tomava ciência dessas notificações. Ele estava a par desses processos. Eu acredito que sim. Não foi solicitado nenhum documento para mim, não, do jurídico. Da sindicância, sim, por parte do Donizete. Você acredita que o jurídico ele deixou vocês caminharem sem um auxílio técnico? Pode-se dizer que sim, porque, por exemplo, o controle interno, por mais que algumas coisas tenham ficado subentendidas ou entendidas erradas, ele estava sempre em busca de colher informações.
mandava ofício para a gente, perguntando das coisas. O jurídico não tinha Ele isso. buscava, no caso, então, o controle interno, no que você está me dizendo, ele buscava a compreensão dos fatos em Sim. questão. Porém, o jurídico não se manifestava sobre essas ações, orientações Isso, que exatamente. estavam sendo decorridas no decorrer do processo de execução de obras. Isso. Com relação ainda à Atitudine, com relação à prefeitura, há um e-mail que o Ramon ele envia para a prefeitura, dizendo que estava em acordo com a prefeitura, que ele iria executar somente a questão ali da pavimentação, né, e que as demais obras ficariam por conta da prefeitura, como por exemplo a terraplanagem e também ali a sinalização da via. O que você tem a me dizer com relação a isso? Eu acho que ele deve ter, ou às vezes a leitura foi feita diferente do que está no ofício. Ele que ficaria por parte da prefeitura a questão dos outros projetos, porque os outros projetos eram o que ele usou do Mário André, que foi a primeira contratação. Seguiu como base o projeto do Mário André. Ele usou os projetos do Mário André para adaptar, chegar nos 19 milhões. E aí ele iria utilizar, a justificativa dele posterior foi essa, de que ele ficou por conta só da terraplanagem e da drenagem, e que os outros projetos usados tinham sido do Mário André. Gabriel, e esse Mário André chegou a receber por esse projeto dele? Recebeu pelos projetos. E Foi não aberto processo administrativo também. E não foi executado, só Não. pagou. Não, ele entregou os projetos. Mas não executou ele. Aí usou Não, da Atitudine. usou da Atitudine. Você tem conhecimento sobre os processos administrativos que a prefeitura abriu contra essas empresas ou não houve mais processo administrativo? Eu não tenho conhecimento do que procedeu, como procedeu. Mas eu sei que foi aberto do Mário André, foi aberto da Atitudine, foi aberto da BAL. Acho que só, que eu tenho conhecimento. E para finalizar minhas perguntas aqui, com relação à diminuição do asfalto, do tamanho, da largura dele, de 7 para 6,60 metros. O que você me diz com relação a essa diminuição e também a sarjeta da rodovia? Eu acredito que foi tudo para tentar chegar nos 19 milhões. Para reduzir os custos e encaixar no valor que a gente tinha disponível. Por hora, as minhas perguntas são essas, senhor presidente. Eu volto a palavra ao senhor. Gabriela, muito obrigado. Nada. Essa aqui você está com ela aí, a 29 a 30? 29 a 30. Já foram respondidas no decorrer. Vamos, só um minuto. Gabriela, antes de encerrar, queria, né, te agradecer. Só uma dúvida que ficou aqui na pergunta que o Luiz tinha feito, eu não quis intrometer para não perder o raciocínio. Quando você disse a respeito, chegou o contrato lá para você assinar do termo aditivo, né? A ordem para realizar o pagamento. No dia 12/9. E é igual ele mencionou que no dia 13 que saiu o parecer do jurídico, né? E no dia 17 do controle interno. Esse pessoal que te levou o contrato lá no caso da licitação, eles chegou e te falou assim, Gabriela, tá aqui para você assinar, mas nós não tem o parecer ainda. Eles não te falaram nada? Não, eles não falam nada, não. Esse do jurídico que tem, quem que foi o que fez esse do jurídico? Vocês têm essa documentação? Se foi o Alcimar ou se foi o Rodrigo? O Alcimar. Então, porque geralmente, igual eu estou falando para vocês, geralmente o parecer dele vem antes do contrato. E aqui nos documentos, o contrato foi assinado dia 12 e o parecer dele dia 13. Então, foi feito posterior. Pedro, você tem mais alguma pergunta? Não, só isso mesmo, só agradecer. Muito obrigado. Mais alguma? Gabriela, mais uma vez, obrigado, viu, por estar colaborando aí. E você tem a palavra também, caso você queira falar mais alguma coisa, que não foi perguntado aqui, que possa contribuir, ou caso não, você fica à vontade. Então, eu fiquei por 4 meses só, né, na secretaria, tentei fazer o meu melhor e principalmente dar sequência nessa obra que é muito importante para o município inteiro, né? Então, mais do que todo mundo que está aqui, o que eu mais quero é ver aquele pedaço asfaltado. O que vocês precisarem, a gente está lá à disposição. Se precisar de mais documentos, que às vezes não tiver aí nas pastas, vocês podem entrar em contato com a gente.
Alguma pergunta que vocês tiverem achado que ficou sem responder também? Ou... Não, sobre as perguntas tá tranquilo. Certo? Certo, então. Obrigado. Muito obrigado, viu? Pode encerrar.